Sejam todos muito bem-vindos a essa sequência de aulas sobre a Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Eu sou o professor Carlos André, eu sou mentor para concursos públicos e há mais de 27 anos, eu preparo candidatos para concurso público. Eu já fui aprovado em concurso para auditor fiscal da Receita Federal, oficial da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, eu sou conselheiro do Conselho Federal de Justiça, eu já fui instrutor da ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, e eu já lecionei ao longo de 27 anos mais de 20 disciplinas, tá? Eu tenho 6 pós-graduações, já dei aula presencialmente em praticamente todos os estados brasileiros, e além de ter tido curso preparatório com franquias via satélite, tudo isso para dizer a vocês o seguinte: vocês estão aqui para poder receber informação muito importante, muito válida. A minha proposta aqui é que vocês possam, ter um aprendizado nessas aulas. Não importa se você é iniciante, não importa se você é avançado. Eu vou adotar uma filosofia de poder ter uma linguagem acessível para quem nunca viu, mas eu posso garantir que você que já assistiu várias aulas de Lei 812, eu vou querer que você comente aqui, Comenta para mim aqui que você vai aprender coisas novas, o que você nunca tinha visto, Porque essas aulas, inclusive, são também para professores que estão ainda interessados, não tem toda essa bagagem que eu tenho, 27 anos, vai ter muita coisa que você vai aprender para usar nas aulas que você vai lecionar por aí também. Mas essas aulas são muito interessantes para quem já é servidor público ou operador do direito, porque a Lei 8.112 é uma lei que com certeza é a mais aplicada no dia a dia de um servidor público federal, tá? E essa primeira aula aqui, esse nosso primeiro encontro, tem o objetivo de ser uma introdução, tá? Nós vamos falar sobre o contexto da Lei 8.112 e nas aulas, na sequência, nós faremos sempre aulas pequenas, Nós vamos abordando todos os tópicos da Lei 8.112. Mas eu quero que vocês entendam que vocês entendam que para você poder aproveitar ao máximo, não se trata apenas de você assistir essas aulas em velocidade vezes 2, quando você estiver aproveitando o seu tempo invisível, trabalhando no deslocamento. É fundamental você entender que um método de aprendizagem, um processo evolutivo, vai demandar de você assistir essas aulas várias vezes. Assistam elas várias vezes, velocidade vezes 2, velocidade uma vez. Não importa se você vai estar no ônibus, no carro, lavando roupa, cozinhando. Entenda que, em vez de ficar transcrevendo o que eu estou assistindo, é fundamental você poder tirar da sua cabeça anotações do que você lembra e fazer as suas marcações, os seus mapas mentais. Você vai ver muitas tabelas, muitos diagramas, mas é fundamental que você tenha essa visão de como você vai conseguir realmente evoluir. Crie suas próprias questões ou explique para você mesmo o tema no espelho. Maravilha? Essas aulas, elas são um dos veículos. Eu ensino aos meus mentorados que o processo de aprendizagem, ele dispõe de muitos veículos, muitas ferramentas, muitos instrumentos, qualquer metáfora nesse sentido. A videoaula é um desses elementos. Então, os slides que eu vou mostrar aqui, vocês vão ver que é um outro elemento de muito interesse. Aliás, eu quero fazer o seguinte já. Vamos começar fazendo o seguinte. Se você não é meu mentorado ativo, não está participando de uma turma de mentoria minha, e você quiser receber esses slides, vamos fazer o seguinte, olha, manda um WhatsApp para mim, tá? 41 999 69 21 29. E aí você me diz aí o seu nome, sua cidade, qual concurso que você vai prestar, me explica que você assistiu essas aulas, me conta aí um pouquinho o que você achou e me pede os slides da aula 0, tá? E aí eu vou te mandar, os slides da aula 0 tranquilamente para você poder acompanhar. Existem outros veículos para você estudar, como, por exemplo, a Lei Seca, a Lei 8.112, simplesmente como ela está lá, e é importante você, pelo menos, alguma vez estudar a Lei Seca, lei sem comentários. Você vai ver apostilas com teorias, os meus mentorados têm acesso a esse tipo de veículos. Resumos em tópicos. Hoje em dia a diversidade é muito grande. Com inteligência artificial nós criamos podcasts
que é a inteligência artificial debatendo sobre cada uma das aulas. Obviamente, estudar questões de concurso, não para ver se você sabe ou não, mas como isso é cobrado. E também questões inéditas, né? São boas para você fazer aquela fixação do assunto, né? Você, obviamente, pode consultar mapas mentais que já existam, né? Nós temos muitos mapas mentais, alguns vocês vão ver aqui nos slides. Os flashcards, que são aquelas perguntas poderosas que fazem você recuperar informação, o estudo ativo, né? De como você vai recuperar do que você aprendeu e até, em alguns casos, jurisprudências. Vocês vão ver que eu vou mencionar algumas jurisprudências aqui também, ok? Bem, nós vamos então, né, abordar o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Eu já escrevi vários livros, né, sobre a Lei 8.112 e eu posso dizer para vocês que, com certeza, existem muitos detalhes, até na própria nomenclatura. Né? O que é regime jurídico? O que é servidor público? O que é da União? Né? Então, tudo isso vai permitir que você entenda algumas coisas, como, por exemplo, que regime jurídico, né, é exatamente o que nós chamamos um conjunto de normas, um conjunto de códigos de conduta que vão regular uma relação. Né? Então, quando nós falamos em conjunto de normas, nós estamos falando de regime jurídico, normas, regime, o contexto. Agora, esse termo regime jurídico, às vezes equivocadamente, os alunos associam que regime jurídico é a Lei 812, e não é. Na verdade, a Lei 812 é um regime jurídico de servidores públicos. Tá? É o conjunto de normas que regem os servidores públicos, civis da União. Mas existe o regime jurídico administrativo das relações do direito público. Né? Tem o regime jurídico das licitações, que é o conjunto de normas das licitações. O regime jurídico dos serviços públicos, né? A Lei 8785, que vai trazer um pouco para vocês sobre os serviços públicos. O regime jurídico dos contratos, que também está na Lei 14.133. O regime jurídico de uma entidade, que fala sobre as entidades de direito público, as entidades de direito privado. Então, é disso que nós estamos falando quando mencionamos um regime jurídico. Então, a Lei 8.112 é o regime jurídico dos servidores. E o que são servidores, né? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que para chegar na definição de servidores, eu adotei, né, a classificação tradicional de Celso Antônio Bandeira de Mello, de quem eu tenho a honra de ter um livro autografado por ele, né? Celso Antônio Bandeira de Mello, ele classifica o gênero agentes públicos em agentes políticos, né? Os membros de poder, governador, presidente, deputado, senador, os agentes honoríficos, aqueles que exercem o cargo, né, sem remuneração, como é o caso do mesário, os agentes delegados, né, que recebem delegação de prestação de serviço público, e os credenciados, que recebem essa possibilidade de prestar algum serviço. E aí eu deixei para último os agentes administrativos, que é a espécie que nos interessa, porque a subdivisão em agentes administrativos vem em servidores, empregados e temporários. Militares não entram mais nessa classificação modernamente. Então, o regime jurídico dos servidores públicos civis, tira os militares, da União. Então, servidores, cuidado, você tem os servidores do cargo efetivo, que ocupam cargo efetivo, que estão na Lei 8.112, e os servidores que ocupam cargo em comissão, que também estão na Lei 8.112. Então, Lei 8.112, regime jurídico dos servidores que ocupam cargo efetivo, dos servidores que ocupam cargo em comissão, né, civis e que são da União. É disso aí que nós estamos falando, tá? E aí eu vou voltar aqui, porque tem uma coisa relevante para você entender, é porque durante muito tempo se chamou a Lei 8.112 de regime jurídico dos servidores públicos, regime jurídico único. Tá? RJU, um nome que era muito conhecido, tá? E na verdade esse nome RJU, ele acontecia porque na Constituição Federal originalmente falava assim, artigo 39 da Constituição Federal: a União, os Estados Federais e os municípios instituirão no âmbito de sua competência um regime jurídico único, um único regime jurídico para merendeiro, assessorista, técnico, auditor, analista, todo mundo tem que ter o mesmo regime jurídico. Essa é a ideia de RJU, regime jurídico único.
E a Constituição de 1988 falava: cada ente federativo tem que ter o seu regime jurídico único. A União tinha o seu, que era a Lei 8.112, o estado de Sergipe tinha o seu, o município de Salvador tinha o seu. Cada ente federativo tinha um regime jurídico único. Só que acontece o seguinte: em 1998, 10 anos depois da Constituição, a reforma administrativa, né, que aconteceu naquela época, o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, no auge do gerencialismo, de tentar flexibilizar a burocracia do serviço público, excluiu do artigo 39 a necessidade de um regime jurídico único. Então, em 1998, a Lei 8.112 deixou de ser o regime jurídico único. E isso, obviamente, teve implicações, como, por exemplo, e quem é que vai ser agora CLT? Quais os cargos? Quais as carreiras que podem não ter estabilidade? Porque a estabilidade é um pressuposto, como nós veremos, do regime jurídico estatutário, da Lei 8.112. E quem entrar na CLT, né, na administração pública federal direta, autárquica e fundacional? Então, é disso que se trata. Essa é a discussão. E essa discussão levou a que em 2007, estamos falando de 9 anos depois, então teve 9 anos que não foi regime jurídico único, o Supremo Tribunal Federal pegou e falou o seguinte: olha, eu vou conceder uma liminar, porque teve uma reclamação aqui, uma ação direta de inconstitucionalidade, que dizia que houve uma falha no processo da aprovação dessa emenda. Houve uma falha processual, né? E por conta disso nós vamos suspender o efeito. É óbvio, né? A gente já sabe, né? O nosso judiciário é um judiciário politizado, né? Então, assim, é um absurdo, sem nenhuma justificativa, uma suspensão e que, pior ainda, que tenha durado 17 anos, tá? Essa suspensão demorou 17 anos. Porque em novembro de 2024, 17 anos depois, como se o Supremo fosse muito ocupado e não pudesse analisar isso, o Supremo disse: olha, sabe aquela falha de tramitação processual, se a emenda devia ter tramitado aqui, ali ou acolá? A gente olhou agora 17 anos depois e a tramitação foi ok, não tem problema nenhum. Logo, a emenda 19 volta a vigorar 17 anos depois da suspensão. Na verdade, estamos falando de 27 anos depois dela ter sido aprovada pela primeira vez, em 98, e aí a Lei 8.112 deixou de ser regime jurídico único de novo. E, na verdade, isso tem a ver com a vontade política dos governantes de querer flexibilizar ou não os regimes de trabalho no serviço público, tá? E aí, como é que funciona? Quem não é da Lei 8.112 na União é aonde? Né? Tá regido por onde? Pela Lei 9962 de 2000. A Lei 9962 de 2000, ela disciplina o emprego público na administração direta, nas autarquias e nas fundações. Regendo isso, utilizando-se, valendo-se da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que é a mesma regra que vale para a iniciativa privada, tá? Então, o que acontece? Nós tivemos aí, então, uma coexistência, né, durante alguns períodos de tempo de duas leis ou uma única lei. Essa linha cronológica vai ajudar vocês a entenderem revisar tudo que eu falei até aqui agora. Então vamos lá, eu estou dizendo para vocês que em 1988 a Constituição Federal falou que tinha que ter um regime jurídico único. Ok, 2 anos depois a União foi lá, 8.112 de 1990. É regime jurídico único. Em 1998, reforma do aparelho do Estado, né, pegou com gerencialismo e falou: vamos flexibilizar isso, vamos permitir outro regime jurídico único. Ok, outro regime jurídico único pode acontecer. Aí veio a Lei 9962 de 2000. E aí coexistiram, não era regime jurídico único, a Lei 8.112 para estatutários e 9962 para CLT. Em 2007, o Supremo pegou e suspendeu, disse que havia uma suspeita de uma falha processual na tramitação dessa emenda. Durante 17 anos, a Lei 8.112 voltou a ser regime jurídico único. Tá bem claro isso para você? E aí, em novembro de 2024, o Supremo falou: olha, na verdade, não tinha falha não. Pode ter 2 regimes jurídicos sim. E aí, a Lei 8.112 voltou a coexistir, né, com a Lei 9962.
Como eu bem falei para vocês, eu leciono para concursos públicos de direito administrativo desde 1998. Né? Exatamente no ano em que foi promulgada essa emenda. Mas, na verdade, o direito administrativo entrou na minha vida em 1988, quando eu entrei na Escola Naval e eu tive aulas de direito administrativo na Escola Naval. Então, eu vivenciei toda essa bipolaridade, que, na verdade, é uma conveniência política, tá? É disso que a gente está falando. Mas não podemos perder de mente o seguinte, ó. A Lei 8.112, ela continua tendo um alcance, né, limitado. Por que eu digo limitado? Sempre foi assim. Por quê? A Lei 8.112 só se aplica para a administração direta, para as autarquias, mesmo as que têm regime especial, e as fundações públicas, tá? Fundações públicas de direito público da União. É disso que a gente está falando. Nunca alcançou, a Lei 8.112 nunca alcançou. O que nós vamos falar aqui não se aplica a quem trabalha em empresas públicas, como a Caixa Econômica, a quem trabalha em sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil e Petrobras. Não se aplica, tá? E quando a gente está falando em administração direta, as pessoas às vezes não têm essa visão, porque a administração direta é no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. No Poder Executivo, todos os ministérios. Ministério da Fazenda, da Economia, Ministério da Segurança, né, tudo. A Receita Federal, Polícia Rodoviária, Auditor do Trabalho, Controladoria Geral da União, todos esses órgãos fazem parte da administração direta federal, tá? Mas também os órgãos servidores do Poder Legislativo, o consultor legislativo, o assessor, né, o taquígrafo do Senado, da Câmara e todos os cargos dos tribunais federais, o técnico judiciário, o analista judiciário, do TRT, do TRE, do TRF, lembrando que TJ é do Estado, TJ é estadual, então não se aplica a Lei 812 aos tribunais estaduais, mas também se aplica, né, ao Poder Executivo, né, a administração direta, seja do TCU, que há quem defenda na doutrina que ele não faz parte de nenhum dos poderes, é um órgão de controle externo, e o próprio Ministério Público da União, que há a doutrina que defende que é um quarto poder moderador, como havia no passado, né, na época do Império, e o Ministério Público seja o Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, cuidado, o servidor concursado, técnico judiciário, do STM, por exemplo, ele é regido pela Lei 812, ele não é um militar, tá? E a mesma coisa o pessoal do Ministério Público Eleitoral. Maravilha? Então, isso fecha para você uma visão. Nós vamos encerrar essa nossa introdução, essa aula zero, para você ter essa visão. O que nós vamos estudar a partir de agora? Nós vamos estudar uma lei específica, só essa lei, Lei 8.112. Uma lei que estabelece um estatuto dos servidores. Essa palavra é relevante para a questão de prova, né? É um regime jurídico, conjunto de normas, configurado, consubstanciado num estatuto e que se aplica aos servidores de cargo efetivo e cargo em comissão, não aos empregados, né, civis, não militares, da União, não dos estados e municípios, tá? E aí isso vai alcançar toda a administração direta, né, seja dos ministérios, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do MPU, do TCU, e também as autarquias, como é o caso do INSS, do IBAMA, né? E as fundações públicas de direito público, como é o exemplo do IBGE, tá? Então a Lei 8.112 alcança todos esses servidores. É disso que nós estamos falando. Essa é a ideia, essa é a visão, essa é a introdução que você tem que ter. O que é a Lei 8.112? Como ela se classifica? Quem ela alcança? E por que agora ela não é um único instrumento que regula? Ela está parelhada com a Lei 9.962. Eu tenho algumas outras aulas que eu falo sobre o fim do regime jurídico único, que cargos poderão um dia sair do regime estatutário, mas não é o escopo da aula de hoje, ok? Quero agradecer a todos vocês. Volto a dizer o seguinte, olha, manda para mim um WhatsApp 41 999 69 21 29. Me diz seu nome, sua cidade, qual concurso que você vai prestar, o que você está achando das aulas e me pede o slide da aula zero, que eu vou te mandar o slide da aula zero, ok? E olha, não esquece de fazer o seguinte, ó, que tal você pegar e compartilhar esse vídeo? Pega lá o símbolozinho de copiar,
compartilha lá nos grupos de WhatsApp para a galera poder assistir. Maravilha? Então vamos lá, fico esperando aqui os seus comentários, né? O que você achou dessa aula? Me conta aqui também sobre como você está fazendo, o que você está fazendo, né? E aproveitem as demais aulas que nós vamos gravar.